Yeah! Hoje vamos aprender como jogar Apagão Ruas de Fúria, um jogo de Gustavo Barreto, inspirado no quadrinho de mesmo nome de Rafael Fernandes, publicado pela editora Draco. Cada jogador representa uma facção que está em busca do domínio, e cada facção possui 4 cartas iniciais. Uma carta de líder, uma carta de consulta que mostra a história da sua facção e um resumo das outras facções, e 2 cartas de alfa, que são os líderes de campo de sua facção. Cada alfa possui uma habilidade específica, e apenas um deles entrará em cada partida. Os jogadores devem escolher de antemão qual entra em cada partida, o que permite comprar 2 cartas ou o que permite trocar cartas. Após feita essa escolha, cada jogador terá 3 cartas à sua frente: o líder, o resumo e o alfa escolhido. Existem 2 cartas especiais no jogo: a carta da bicicleta, que definirá o final do jogo, e a carta de picho, ou morte, que é uma aposta para aumentar o risco e a recompensa de uma batalha. Essas 2 cartas são deixadas na mesa ao alcance de todos os jogadores. Todas as demais cartas são embaralhadas, e deste monte, cada jogador recebe 6 cartas para sua mão. Ao receber as cartas, o jogador poderá olhar quais são, mas não mostrará elas para os seus oponentes. Estes são os pontos de respeito. Eles vão definir quais jogadores passarão para a batalha final. Cada jogador começa a partida com 5 pontos de respeito. Por fim, este é o marcador do jogador inicial e será entregue ao primeiro jogador da primeira rodada. Ele passará adiante a cada nova rodada. Cada rodada de apagão é composta de 4 fases: exploração, rinha, desforra e descanso, sempre realizados nesta mesma ordem. Na fase de exploração, o jogador vai poder fazer algumas coisas. Ele pode optar por não fazer nada, realizar a ação A ou realizar a ação B ou ambas. Se o jogador escolher, porém, fazer as 2 ações, ele deverá realizar a ação A antes da ação B. A ação A permite que você descarte alguma carta de comida que tenha na sua mão para um monte de descarte, em troca de comprar essa quantidade de cartas para a sua mão. Já a ação B permite que você baixe na sua frente uma carta de energia ou de alimento que você tenha em mãos, indicando que você quer pontuar aqueles pontos de respeito ao fim da rodada. A segunda fase, a rinha, começa com a revelação de cartas no centro da mesa vindas do monte de compra. Se você estiver em 3 jogadores, você vai revelar 2 cartas do monte no centro da mesa, porém em mais quantidade de jogadores, como neste exemplo, você revelará 3 cartas na mesa. Essas serão as cartas que estão sendo disputadas na rodada. Na sequência, cada jogador, começando com o jogador inicial, que é o jogador que tem o marcador do jogador inicial em sua mão, irá alocar o seu alfa em uma das cartas reveladas no centro da mesa, qualquer uma delas, independente de já haver outros alfas lá ou não. Seguindo em sentido horário, cada outro jogador fará o mesmo, identificando claramente em qual carta o seu alfa está sendo alocado. Ao final dessa fase, poderão existir cartas sem ninguém, cartas com apenas um alfa e cartas que têm vários alfas disputando. Uma carta que não tenha nenhum alfa é simplesmente descartada do jogo. Já uma carta que só tenha um alfa é ganha por aquele alfa. O alfa retorna para sua posição no jogo e a carta vai para o jogador, mas ela não vai para a mão dele, e sim para a sua frente, de forma similar ao que eu fiz na minha frente na primeira fase. Vamos, porém, alterar o exemplo para deixar mais claro. Imagine que esta carta tenha 3 alfas disputando-a e essa 2. Desta forma, haverão 2 tretas, uma para cada item disputado. As batalhas vão ser sempre resolvidas na ordem do jogador inicial. Ou seja, a primeira batalha resolvida é aquela em que o jogador inicial se encontra, neste exemplo esta aqui. Após esta batalha ter sido resolvida, segue-se a ordem dos jogadores. Este é o segundo jogador, então esta é a segunda batalha a ser resolvida.
Focaremos agora na primeira batalha. A primeira coisa a fazer em todas as batalhas é descobrir quem é o atacante. O atacante sempre será o jogador participante mais próximo do jogador inicial, ou o próprio jogador inicial. O atacante chama, então, os demais alfas para a briga. Os defensores têm, então, 3 possibilidades: fugir, chamar para a briga ou aumentar a aposta. A primeira possibilidade é fugir. Se um jogador escolher fugir, ele pega seu alfa novamente para ele, e nada vai levar da briga, porém, ele tem a vantagem do arregão. Ao fugir, ele poderá pegar qualquer quantidade de cartas de sua mão e descartar, e em troca, comprar exatamente a mesma quantidade de cartas do monte de compra. Em outras palavras, fugir permite que o jogador renove sua mão de cartas. A segunda opção é chamar para a briga e não abandonar a carta, o que significa que haverá um combate entre os presentes. Porém, ainda existe uma terceira opção, que é aumentar a aposta através da utilização desta carta de picho ou de morte. Qualquer jogador presente no combate pode pegar esta carta e colocá-la na mesa com o picho voltado para cima, o que significa que ela extrará mais pontos para o ganhador, porém consequências para o perdedor. A carta de picho ser escolhida por um jogador, qualquer outro jogador presente na mesa ainda poderá mudá-la para o lado de morte, que trará ainda benefícios para o ganhador e mais malefícios para os perdedores. A qualquer momento destes, um jogador ainda tem a chance de decidir fugir da batalha. Se após essa etapa houver pelo menos 2 alfas em uma carta, independente de se a aposta foi aumentada ou não, ocorrerá um combate. O jogador inicial é o primeiro a agir em um combate e ele deve baixar apenas cartas de membros da gangue. Porém, ele não está limitado a membros da gangue apenas da sua própria gangue, mas ele pode baixar de gangues rivais, desde que não sejam membros da gangue que está combatendo contra ele. Cada membro de gangue baixado vale 1 ponto de força. Na sequência, os defensores também podem baixar cartas, porém, eles não estarão limitados aos membros de gangue. Eles podem baixar membros de gangue, inclusive de gangues não presentes no combate. Também poderão baixar cartas de armas. E as cartas de armas podem ser armas especiais que trazem pontos para eles maiores do que o normal. Neste exemplo, os macacos urbanos têm agora força 3. Após baixarem suas mãos iniciais, os jogadores se alternam baixando cada um pelo menos uma carta, tentando igualar o valor de força do oponente ou suplantá-lo. Além disso, a limitação de baixar apenas cartas de membros para o atacante não existe mais. O atacante poderá baixar cartas de armas e de membros de gangue também. Outra coisa importante é que, além de armas, qualquer jogador a partir da mão inicial poderá baixar cartas de membros de facção das facções inimigas. Porém, para poder fazer isso, o jogador terá que obrigatoriamente descartar uma carta de alimento, um suborno, para poder usar a facção inimiga. O combate continua com os jogadores se alternando e baixando cartas. Ninguém mais quiser ou puder baixar cartas, o combate acaba. O jogador com maior força ganha. Porém, em caso de empate como neste exemplo, o jogador mais longe do jogador inicial é quem ganha. Neste exemplo, os macacos urbanos levaram a melhor. Após o término do combate, todas as cartas utilizadas por ambos os jogadores são descartadas. Os alfas voltam para seus jogadores e a carta ganha vai para a frente do jogador que a ganhou. Além disso, somente após um combate os jogadores comprarão novas cartas. Cada jogador que participou do combate comprará do monte de compras uma quantidade de cartas igual à que ele utilizou no combate. Se após essa compra um jogador não tiver 6 cartas na mão, ele comprará mais até completar 6 cartas. Mas cuidado, o limite máximo de mão é de 10 cartas. Os combates também trazem pontos de respeito. Um combate simples traz 1 ponto de respeito para o ganhador. Já, se a batalha chegou em picho, as recompensas são maiores. Você ganhará 1 ponto para cada perdedor da combate. E adicionalmente, ainda mais 2 pontos pela carta. Em compensação,
cada perdedor perde um ponto de respeito. Já se a batalha chegou em morte, as recompensas para o ganhador são exatamente as mesmas. Porém, o perdedor, além de perder um ponto de respeito, também perderá uma carta de seu membro de gangue proveniente do baralho de compra. Essa carta sai do jogo. Agora, vamos dar uma olhada na segunda batalha, por essa lata de pêssego. Ela poderá valer um ponto de respeito, existem 2 alfas lutando por ela, e mostrarei uma forma alternativa de baixar cartas. Durante o combate, um jogador pode baixar 2 cartas de polícia simultaneamente, chamando a polícia para evitar o conflito. Os demais participantes do combate também podem baixar cartas de polícia. Cada carta de polícia anula uma outra baixada por outro jogador, e as 2 saem do jogo e vão para o descarte. O jogador que originalmente chamou a polícia, se tiver mais cartas de polícia não, pode completar novamente para 2, e se a qualquer momento houverem 2 cartas de polícia na frente de um jogador, sem serem limitadas pelas cartas de polícia de outro jogador, a polícia chega e acabará com o confronto. Os alfas retornam para seus donos e todas as cartas são descartadas. Da mesma forma que em um combate comum, do monte de compra, os jogadores repõem sua mão na mesma quantidade de cartas utilizadas no combate. Após resolver todos os combates, vamos para a fase de desforra, na qual apenas o primeiro jogador poderá fazer um combate mano a mano com algum dos oponentes, não no centro da mesa, mas dirigido a uma carta deixada na frente de um oponente ou ganha no combate. Após escolher quem, ele mostrará que está interessado e a luta ocorrerá com aquele jogador. As regras deste combate são as mesmas já apresentadas. Após a desforra, começa a fase de descanso, na qual os jogadores converterão suas cartas em pontos de respeito. As cartas vão para o monte de descarte. Após o descanso, o marcador do jogador inicial é passado adiante no sentido horário e uma nova rodada começa. A partida continua desta forma até que cada jogador tenha tido a oportunidade de ser o jogador inicial 2 vezes. Neste momento, a partida termina. Os 2 jogadores com mais pontos no final da partida vão entrar em um combate final pela bicicleta geradora de energia, que valerá 3 pontos de respeito. Este combate pela bicicleta funciona exatamente com as outras tretas. Nele, o jogador com mais respeito será considerado o atacante. Após esse combate final, o jogador com a maior quantidade de pontos de respeito é o ganhador. Isto é Apagão Ruas de Fúria, um jogo de Gustavo Barreto, inspirado em Apagão, um quadrinho de Rafael Fernandes publicado pela editora Graco, para 3 a 6 jogadores, 10 minutos por jogador, 16 anos ou mais.